Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivan Rodrigues, no nosso canal Crente Matuto. Você ainda que não é inscrito, vá nessa parte onde está escrito inscreva-se, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para mais notificações, dá o seu likezinho e vamos para mais um vídeo de reflexão. Que Deus abençoe a sua vida. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês, lendo, cantando, exaltando a Deus e poder rever, né, aqueles que a gente já conhecia há algum tempo e os novos que estão chegando, sejam bem-vindos. Isso aqui, como o pastor Edivan falou, é uma obra de Deus. E toda obra de Deus é uma obra que, na mentalidade humana, ela tem dificuldade, nós temos dificuldade de entender como é que as pessoas se propõem a fazer algo no mundo que nós vivemos, no mundo globalizado, no mundo capitalista, fazer algo sem uma vertente financeira, sem esperando receber dividendos ou receber retorno financeiro. Porque a maioria, até mesmo das instituições que elas acabam crescendo, acabam revertendo nessa área de finanças e muita coisa acontece que a gente vê alguns escândalos por conta disso. Que infelizmente a nossa natureza é uma natureza enganosa. E por conta da forma como a mentalidade humana ela varia muito, no momento em que nós estamos em algumas situações, nós temos uma forma de pensar. A partir do momento que você está em uma outra situação, quando você se encontra até superior a outras pessoas, a forma de ação e de mentalidade é diferente. A gente percebe isso de uma forma muito, muito direta. A partir do momento que alguém recebe o poder, você percebe a forma da pessoa agir. E para quem acompanha aí as questões políticas, questões no mundo como uma forma geral, que a gente percebe muito isso é na questão política. E de alguns partidos que no passado, quando não eram poder, malhavam quem estava no poder e diziam e faziam seus projetos que pareciam uma coisa maravilhosa. Quando assumiu o poder, não fez nada daquilo que havia projetado e agiu da forma como o outro que estava no poder agiu. E por conta do quê? Que o poder é uma frase costumeira que a gente ouve aí, que o poder corrompe. E, infelizmente, algumas pessoas são corrompidas por isso. Até mesmo um poder que não seja tão grande assim, mas basta dar uma liderança para alguém, já é um pequeno poder. E você já vai perceber que bastou dar uma liderança, tem pessoas que não sabem fazer ou agir com a liderança que lhe é cedida. O texto que eu vou trazer para a nossa meditação essa noite está em Salmos, o Salmo 86. Aqueles que têm a Bíblia e quiserem acompanhar, Salmo 86. Então nós vamos falar, hoje nós temos um tempo bom, chegamos um pouquinho mais cedo, começamos mais cedo, tá? Dá para a gente conversar bem aí. 86. Amém. Diz assim: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanta a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende a voz da minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses, não há semelhante a ti, Senhor, nem há obra como as tuas. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade.
Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, livraste a minha alma da mais profunda da sepultura. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha morte, e não te puseram perante os seus olhos. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Amém. Salmo maravilhoso. É uma oração falando um pouco a respeito do livro dos Salmos. O livro dos Salmos, para aqueles que já leram alguns salmos, a nossa Bíblia, ele tem um livro só, é um bloco de 150 salmos. Porém, os salmos foram compostos em 5 livros. 5 livros. O primeiro livro de Salmos vai do 1 ao 25 e foram atribuídos a Davi. E alguns dos 25 até os 50 também foram atribuídos a Davi, e os outros livros de Salmos foram atribuídos a outros autores. Esses livros de Salmos, eles eram lidos nas reuniões religiosas dos judeus. Todas as vezes que os judeus se reuniam na sinagoga, e quando eles estavam em peregrinação, quando eles saíam da sua cidade em direção a Jerusalém, eles iam cantando louvores. Esses louvores eram esses salmos. Esses salmos nada mais são do que um livro de inário. É um inário dos judeus. Então os judeus aprendem desde criança a recitarem os salmos. Para nós, em língua portuguesa, alguns deles foram arranjados de forma que ele tem uma interpretação, tem uma linguagem até muito boa. Porém, outros salmos, eles são estranhos ao nosso ouvido como música, porque nós estamos lendo em português. Eles foram criados em hebraico. E a língua hebraica é muito diferente da nossa. É uma língua que ela tem uma sonoridade e a forma de expressão é muito mais musical do que a nossa língua. A nossa língua, para nós cantarmos, nós precisamos mudar a entonação da voz para que isso se torne audível para nós como música. Mas os judeus não. Quando eles leem o salmo, eles já leem e a entonação já é de música. Não sei se vocês já viram ao filme ou noticiário quando mostra aquele trecho do Muro das Lamentações, onde os judeus estão ali abalançando a cabeça. Eles estão lendo o salmo. Ali os judeus tradicionais que estão com aquele chapéu preto, todo vestido de preto, eles são os judeus ortodoxos. Os ortodoxos significa dizer que são aqueles que são mais radicais, mais próximos do original. E aquela postura deles de balançar, aquela ali faz parte também da leitura. E é diferente, muitos dos salmos são orações. E aqui no Brasil, em muitas partes do mundo, nós estamos habituados a ajoelhar, a fechar os olhos para orar, mas isso não é costume entre os judeus. O costume entre os judeus é estar em pé, de olhos abertos, para orar. E muitas das orações eram salmos, que eles aprendiam desde a infância. E eles usam os salmos para momentos alegres e para momentos tristes. E nós não temos essa cultura. Então, muitos salmos, para a maioria dos evangélicos, alguns salmos quase que nós aprendemos desde a infância. O Salmo 23, a maioria dos evangélicos sabe de cor. O Salmo 91, a maioria dos evangélicos sabem. Salmo... qual outro? 46, eu já não sei de cor. Salmo 40. Não, mentira. Salmo 40, eu sei parte dele de cor. Mas assim, o Salmo 23 é unânime. O Senhor é meu pastor, e esse daí é unânime. Até quem não é evangélico já conhece. 127, 133. 133 também. 133 é o menorzinho. Esse daí a gente sabe.
Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui essa noite é um pouquinho mais de conhecimento da base da Bíblia. A Bíblia é um livro extraordinário, a Bíblia é extraordinária em todos os aspectos. E à medida que nós aprendemos um pouco mais sobre a Bíblia, até mesmo a forma de nós lermos, não sei se vocês perceberam a forma que eu estava lendo. Eu estava lendo de uma forma como poética, de uma forma poética e prestando atenção na pontuação para poder incluir o nome de Deus e fechar a frase. Porque isso aí foi feito dessa forma. Para que o nome de Deus, o nome Senhor, que na realidade os judeus não dizem o nome de Deus. Eles não falam o nome de Deus por temor. O nome de Deus seria Yahvé. E na realidade nós nem sabemos qual é o nome de Deus, porque a forma escrita do nome de Deus são 4 letras no alfabeto hebraico. E a pronúncia dessas 4 letras juntas se perdeu por conta do temor que o povo tinha em pronunciar o nome de Deus, porque o próprio Deus proibiu que o nome dele fosse pronunciado em vão. E por medo de pronunciar o nome de Deus em vão, então você não encontra o nome de Deus em muitos trechos. Você vai encontrar a palavra Senhor. Essa palavra Senhor, você vai encontrar outra palavra, dependendo do texto, você vai encontrar Elohim, ou vai encontrar Yahvé, e Yeshua já é o nome de Jesus, El Shaddai, outros nomes que foram dados relacionados a quem Deus é. E por conta disto, de tudo que Deus, Ele mesmo disse ao povo judeu, e é o povo que preserva a palavra, e por conta deles, de eu ter preservado eles, é que a Bíblia chegou até nós. Então nós, como cristãos, devemos sempre estar pensando nos judeus e orando por eles. No passado, as pessoas que se diziam cristãs e não entendiam verdadeiramente o cristianismo, atentaram contra a vida dos judeus, e até hoje, em várias partes do mundo, os judeus são discriminados, porque não conhecem a Bíblia. Porque se conhecessem a Bíblia, ao invés de discriminar os judeus, eles estariam orando e preservando a vida dos judeus, porque Deus ama esse povo. Deus os escolheu para que eles representassem Deus aqui na terra. Nós temos hoje um número muito maior de pessoas que representam Deus aqui na terra, que são os cristãos. Por causa da figura de Cristo, os cristãos tendem a imitar aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo faz. É por conta disto que a vida daqueles que são transformados por conta do Evangelho, as atitudes e a forma de pensamento, elas são transformadas por conta da própria Bíblia, da própria palavra de Deus. Esse texto que eu vou estar discorrendo com vocês, não na totalidade, porque isso levaria um tempo longo, mas alguns desses versículos aqui, eles nos dizem muito. Então, eu já trouxe para vocês um apanhado histórico, falei um pouco da questão da formação dos Salmos, para quem não sabia, que olhava para os Salmos como se fosse um livro só, na realidade são 5 livretos, e entendendo o propósito desses livretos, entendendo a finalidade deles, isso nos dá mais aparato, ou seja, mais base para quando você olhar para um texto como esse, tentar entender a profundidade e por conta que ele foi escrito. Isto faz com que nós tenhamos mais propriedade. A propriedade é quando você conhece algo com mais detalhes. É como um profissional, para alguém que é mecânico, para aquele que é curioso da mecânica, fala algumas coisas que o mecânico profissional até ri por dentro, porque o cara está falando, achando que está abafando, e o mecânico está lá, sabendo que o cara não manja nada. Assim como quem entende de eletricidade, entende de arquitetura, o leigo, ele fala achando que está abafando, e o profissional está só ouvindo e por dentro está, às vezes, até morrendo de rir. Eu digo isso porque eu trabalhei na área da medicina. E muitas coisas, e a linguagem médica e a linguagem técnica, as pessoas que não são da área não entendem. O médico está falando uma coisa que ele tem que traduzir para a pessoa comum. E mesmo traduzindo, a pessoa não compreende, porque é uma linguagem técnica. Deus também fez o mesmo. A linguagem que Deus usa, se ele fosse usar a linguagem dele, Deus, nós não entenderíamos coisa alguma. Porque Deus, ele é muito superior à nossa
mentalidade. Nós não conseguiríamos entender até mesmo aquilo que ele permitiu que nós soubéssemos, já é complicado. Você imagine Deus falar do que ele verdadeiramente é e da forma como ele pensa. É como eu estou falando para vocês, se você ouvir um profissional da área da medicina, eles conversando entre eles, parece que estão falando uma língua estrangeira, mas eles se entendem, porque é uma língua que foi aprendida e são termos técnicos. Deus, ele chama um povo, o povo judeu, faz deles o seu povo. E através da vida do povo judeu, Deus vai mostrando quem ele é. E Deus vai expressando a sua vontade e o seu querer. Então hoje, por que os cristãos sabem alguma coisa e falam a respeito de Deus? Porque a Bíblia, ela foi relatada, foi escrita para deixar margem para nós entendermos aquilo que é possível se compreender de Deus. Então não existe um homem que pode bater no peito e falar, eu entendo de Deus. Você entende parcialmente aquilo que ele quis revelar. Então nós não sabemos quem é Deus, a não ser o próprio Filho. Ele, Jesus Cristo, disse isso. Ele disse isso. Eu conheço o Pai, porque eu vim do Pai. Vocês não conhecem, ele falando para os judeus, vocês não conhecem o meu Pai. Se vocês tivessem vindo do Pai, vocês saberiam quem é o meu Pai. Então, por conta disso, nós podemos entender que aquilo que o Espírito Santo revela para a nossa vida é suficiente para nós entendermos e compreendermos o propósito de Deus nas nossas vidas. O texto começa assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. O salmista começa com uma frase básica, mas profunda. Ele começa com uma oração. E alguns de vocês talvez chegaram aqui sem mesmo saber orar e com o tempo foram aprendendo a orar, ouvindo os outros orarem. A oração é algo que aparentemente é diferente da reza. Para aqueles que só sabem rezar, a reza é algo repetitivo que as pessoas aprendem e repetem, imaginando que o fato de repetir várias vezes vai causar um efeito. Isto é um pensamento humano. A oração é uma forma de expressão, é quando nós entendemos que Deus é uma pessoa e por ser uma pessoa nós nos dirigimos a Ele assim como você dirige a outra pessoa. Você imagine você que estão convivendo esse período juntos, se toda vez que vocês se encontrassem, repetissem as mesmas frases e as mesmas palavras o tempo todo. Ia chegar um momento que vocês já não queriam nem se aproximar, porque acaba ficando uma coisa sem sentido. Assim como tem pessoas que são extremamente repetitivas, né? Repete a história o tempo todo. Você já ouviu umas 200 vezes, mas à medida que a gente vai entendendo o propósito de Deus, nós vamos compreendendo também a forma de oração. Então o salmista ele começa falando, inclina os teus ouvidos e ouve-me. E aí eu vou esclarecer algumas coisas. Essa linguagem ouvido é porque o salmista ele presume que Deus tenha uma forma de ouvir, mas Deus não tem orelha, ele não tem corpo, Deus é espírito, então ele não tem ouvido, ele não tem orelha como nós temos. Mas como é que Deus ouve? Como é que eu sei que ele ouve? Porque ele disse. Por conta disso é que nós entendemos que Deus ouve. Como Deus não tem orelha, não tem ouvido e ele ouve. Ele ouve porque a natureza dele permite que ele ouça e ele entenda todas as línguas. Nós não falamos todas as línguas, nem todos os dialetos. Mas qualquer pessoa que nasce em qualquer outro país, que ele aprende a falar, na mentalidade dele, ele pensa na língua original, não pensa? Se nós tivéssemos um inglês aqui, ele estaria pensando em inglês, não estaria pensando em português. Assim como vocês estão me ouvindo e o pensamento de vocês está viajando aí em português. Ou tem alguém aqui pensando em inglês, em aramaico, em francês? Eu acho difícil. A não ser que tivesse nascido na França. Do contrário, nosso pensamento é em português. Então, o nosso Deus é um Deus que fala português e pensa português. Não é? É. E quando um árabe estiver pensando?
e falando em Deus? Deus é árabe? Deus é turco? É brasileiro. Deus é espírito. E por conta de ser espírito, ele não ocupa um espaço e ao mesmo tempo ele está em todos os lugares. Ele disse na palavra que ele é espírito e vida. E ele disse na sua palavra que a vida que nós temos foi dada por ele. Por ele ser espírito e vida, ele concedeu aos homens vida por conta da natureza dele. Ou seja, Deus é vivo e é espírito. E nós somos seres humanos e somos vivos porque nós temos o Espírito de Deus em nós, que é vida. Então não tem qualquer pensamento que você tenha que Deus não saiba. Porque o Espírito que você tem de vida foi Deus que deu e é Deus o próprio Espírito de vida. Então por conta disso, em qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa, ele tem o Espírito de Deus, que sabe o que ele pensa, que sabe o que ele faz, que sabe aonde ele está. Nós estamos aqui, estamos reunidos, mas Deus já estava em vocês e em mim. O que nós estamos fazendo aqui é uma reunião para falarmos de Deus. Mas Deus não está nesse lugar, ele não está nesse espaço, ele está em nós, que somos seres vivos. E a Bíblia nos diz que quando nós morremos, o Espírito volta para Deus que o deu. E acabou. O homem deixa de ter vida porque a vida é o próprio Deus. Então, veja quem é Deus. Ele é Espírito. E ele é vida. E ele está em nós. Conhece o que você pensa, o que eu penso. Então você pode orar em qualquer momento, em qualquer instante. Aonde você estiver, você pode entrar na presença de Deus. E ele vai te ouvir. Por quê? Porque ele sabe português. Porque você fala português. Amém. Aleluia. Porque ele está em ti. Está em mim. Ele sabe o que você pensa, tudo que você sabe, ele sabe também. E à medida que você evolui, se você aqui se tornasse um engenheiro, se tornasse um médico, o Espírito de Deus que está em você saberia o tanto quanto você sabe. É por isso que Deus sabe todas as coisas. Glória a Deus. Amém. A cabeça de um cientista, Deus sabe tudo que o cientista sabe. Cada vez que um cientista descobre alguma coisa, Deus também sabe, porque Deus está nele. Percebe como Deus é perfeito? Mesmo aquelas pessoas que falam que não gostam de Deus, não querem nem ouvir Deus, Deus está neles e está ouvindo o que eles estão falando. E Deus sabe a sinceridade do nosso coração. Por isso que aqui nós estamos fazendo com que Ele examine a minha mente, o meu coração. Nós podemos viver uma vida e termos atitudes e as pessoas até nos considerarem pessoas com uma mentalidade boa, mas Ele sabe o que vai aqui dentro. Eu posso mascarar as minhas atitudes e você olhar para mim e falar, pô, aquele homem deve ser um homem bom, mas por dentro eu posso ser uma péssima pessoa. Está pensando mal de cada um de vocês, se vocês não sabem. Mas Deus sabe. É por conta disso que Deus examina o meu coração. Essa linguagem coração é só linguagem, porque o coração não tem sentimento. O coração é um músculo, é uma bomba que funciona, mas não tem sentimento. O sentimento está todo aqui, no cérebro. E por que a gente fala do coração? Porque isso é romântico. É uma linguagem que o homem desenvolveu, porque geralmente quando a gente toma um susto, ou quando você está apaixonado, ou quando sente alguma coisa, o coração bate mais rápido. Então, nós ligamos que o coração está ligado à emoção, mas a emoção está na mente. Se uma pessoa cega, como ele não pode ver, e a pessoa que ele ama está na frente dele, ficar quietinha, o coração dele vai estar batendo normal. Mas se a pessoa falar uma frase, ele vai ouvir, e por conta de ouvir, o coração vai acelerar. Não é? Então, essas coisas que eu estou detalhando para vocês, é para abrir um pouquinho mais do leque da mentalidade de vocês. Porque às vezes as pessoas ficam vivendo como se Deus estivesse na igreja, como se Deus fosse me ver no momento que eu estou orando, como se Deus fosse me ver no momento que eu estou lendo a Bíblia. Ele está te vendo todo instante. Quando você faz coisa errada, Deus está lá. Olha aí. Quando você entra num lugar que não deveria entrar, Deus está lá. Ele não fica do lado de fora, ele está do lado. Não, está em você. E sabe qual é a pior parte? Quando nós contaminamos a nossa vida, quando nós nos entregamos aos vícios, Deus se entristece. O Espírito de Deus se entristece porque nós estamos fazendo mal ao corpo que Ele nos deu.
É obrigação do ser humano cuidar bem do corpo que Deus te deu, porque não é teu. O corpo não é teu. A família não é tua. Aliás, nós não somos donos de coisa nenhuma. Tudo foi emprestado. Tudo emprestado. Então, quando eu não cuido bem de uma família que Deus me deu, eu sou negligente. Quando eu não cuido bem de uma esposa que Deus me deu, eu sou negligente. Quando eu não cuido bem de um filho que Deus me deu, eu sou negligente. E sabe o que o Deus faz com o negligente? Ele exclui os negligentes. O que é ser negligente? É alguém que não faz o que deveria ser feito. Aquilo que era certo e não foi feito é uma pessoa negligente. Porque sabe o que deveria ser feito e não faz. Então não tem desculpa diante de Deus. Não tem como eu falar, Deus, o Senhor sabe que eu não pude resistir. Porque Ele sabe o quanto nós podemos resistir? Sim. É verdade. Foi uma tentação forte demais. Ele sabe que é mentira. Ele sabe que é mentira. Nós fazemos aquilo que nós desejamos fazer. Quando nós partimos para fazer alguma coisa mal, é porque já estava no nosso coração. Não foi porque você resolveu na hora fazer. É porque a ira, a raiva já estava dentro. Então a pessoa tem atitude por quê? Porque aquilo já estava lá dentro. E às vezes tem aquela desculpa esfarrapada. Eu não me contive. Não, porque já era irado, já era raivoso, já era vingativo. E essas coisas, elas só mostram quem nós somos. E Deus revela quem Ele é. E quando Ele revela quem Ele é, e nós somos comparados com isto, nós ficamos numa situação muito complicada. Muito complicada. Porque aquilo que Deus projetou para nós é algo extraordinário. Mas o que nós resolvemos fazer com aquilo que Deus nos deu, decepciona a Deus. E é por conta disso que muitos de nós, quando fomos encontrados pelo Senhor, Ele nos regenera. Ele faz com que nós voltemos ao original. Qual é o original? O original é eu e você vivermos para a glória de Deus. O original é você ter atitudes que façam com que Deus se alegre com a sua vida. O original é ter mentalidade que não ofenda a Deus. Ser original é não ter atitudes que façam Deus se entristecer. Então, entendendo isso, e o desejo do nosso coração é nós alegrarmos ao nosso Deus e fazer com que o projeto dele, o projeto original de nos ter feito para a glória dele, seja realizado e seja concluído. Aleluia. Então vocês estão aqui passando por esse processo. E aqueles que perseveram, ou seja, ficam até o final do processo e conseguem retornar para suas famílias, retornar um homem diferente, para poder retomar a vida que deixou para trás, a família que ficou destroçada, a família, os filhos que foram envergonhados muitas vezes, ou até ofendidos, ou até agredidos por muitos pais que ficam violentos. Isso faz um estrago na vida de muitas pessoas. Até mesmo os vizinhos sentem a diferença. Mas existe algo que é extraordinário, que está no versículo 2. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. A misericórdia do Senhor é o fato de nós não sermos destruídos. A misericórdia do Senhor te trouxe até aqui, a misericórdia do Senhor me trouxe até aqui. E isso é motivo de nós estarmos felizes. Por quê? Porque existe ainda a vontade de Deus em transformar as nossas vidas. E o desejo dele é que nós sejamos transformados. E à medida que nós permitirmos que Deus faça isso na nossa vida, a nossa mente também vai ser transformada. As nossas atitudes serão transformadas. E aonde quer que você estiver, e as pessoas que estiverem à sua volta, também sentirão essa transformação. E nada melhor do que, quando vocês retornarem para a sua família, a família tenha alegria de recebê-los. A família possa encontrar em vocês um homem diferente, com uma mentalidade diferente, com atitudes diferentes, que façam com que o nome de Deus seja glorificado. Amém. E isso é o desejo do nosso coração. Amém. E principalmente o desejo de Deus para as nossas vidas. É que nós sejamos exemplos, vocês sejam exemplos de homem, exemplo de pai, exemplo de marido, exemplo de irmão, exemplo de filho,
para a comunidade, para a família que vocês pertencem. Porque esse é o desejo de Deus. E Ele dá ouvido à nossa oração. Ele ouve você em cada instante, em cada minuto da sua vida. Essa é a palavra do Senhor.